Bom, o amigo mergulhão pediu que eu fizesse um vídeo explicando de uma maneira bem simples o que é o espectrograma. A FFT, né, já foi dito no vídeo dele, seria a representação do domínio da frequência de uma função no tempo. Então, se você tem uma senoide, né, no domínio do tempo, você aplicando aqui então a tal da FFT, que é a transformada de Fourier, você obtém um gráfico, né? Aqui é amplitude, aqui é tempo, né? Aqui então no caso seria amplitude, mas aqui é frequência, tá? Então você teria aqui, por exemplo, o gráfico seria isso aqui, né? Se essa onda ela tem 400 Hz, 440 Hz, né? Uma nota Lá, por exemplo, uma nota Lá seria isso aqui. Se você fizer a transformada de Fourier dessa senoide na frequência da nota Lá, de 440 Hz, você vai ter exatamente isso aqui, né? Uma barra dessa com um pico em 440 e não vai ter nenhum harmônico, porque a senoide ela é justamente a onda pura, sem harmônicos, né? Então aqui você não tem nenhum harmônico, tá? Nenhum harmônico aqui nessa região, tá ok? Já se agora você tiver uma forma de onda, né? Aqui é a amplitude, aqui é o tempo, tá? Se você tiver uma forma de onda quadrada, né? Uma forma de onda quadrada, qual vai ser a representação dela no domínio da frequência, né? Aqui é amplitude, amplitude e frequência. Você vai ter aqui, repara bem, que nessa onda quadrada você consegue imaginar que tem uma forma de onda senoidal aqui, né? Ó, existe uma forma de onda senoidal nesse sinal, né? Então ela estaria representada aqui. Digamos que seja lá os 440, né, Hz novamente, tá? Só que além dessa forma de onda senoidal contida aqui, existem outras frequências que são os chamados harmônicos contidos nessa forma de onda quadrada, tá? E eles são representados então por outras frequências que aparecem aqui, né? Esses seriam então, né, os tais dos harmônicos. Então você tem a nota Lá, né, e tem os harmônicos. É justamente esses harmônicos que fazem a distinção, que você consegue distinguir um som de uma voz fazendo a nota Lá, ou de um som de uma flauta, né? Uma flauta fazendo a nota Lá, ou de um piano, ou de qualquer outro instrumento. Ele vai ter harmônicos diferentes. A fundamental é a mesma, né? É a nota Lá, 440 Hz. Mas os harmônicos, a distribuição harmônica de amplitude de cada uma dessas outras frequências maiores aqui, a tendência é que quanto mais alta a frequência, a tendência é que vai se atenuando. As frequências, em geral, têm essa característica de atenuando aqui quanto maior a frequência. Lá nas altas frequências é praticamente, né, muito pequena que os harmônicos. Pois bem, o que seria então o espectrograma? O espectrograma nada mais é do que uma sucessão de FFTs ao longo do tempo. Então, já vimos aqui no domínio da frequência que uma nota Lá, aqui é a amplitude, aqui é a frequência. Ela seria isso aqui, certo? Suponhamos que o tom de Lá seja Tu. Se eu fizer um tom mais alto agora, Tu. Então,
esse cara vai se deslocar, essa senoidal vai se deslocar para cá. Se eu tiver um tom mais alto ainda, então esse gráfico aqui vai se deslocar para cá. E assim você vai, né, ao longo do tempo, né? Imagina que aqui é o tempo vai passando e esse sinal vai se deslocando, então, nessa direção, né? Então aqui eu tô aumentando a frequência. Se eu começar a diminuir, né? Por exemplo, eu posso começar a reduzir a amplitude. Aí começa a andar nessa direção, né? Ele começaria a andar na direção oposta. Agora, ao invés de representar nesse gráfico bidimensional aqui amplitude versus frequência, vamos imaginar então que eu vou representar agora a FFT. Eu vou fazer uma representação da FFT da seguinte forma agora. Ao invés de amplitude, eu vou fazer uma faixa, tá certo? Onde cada ponto desse é uma frequência que vai aumentando, né? As frequências vão aumentando nesse sentido, tá certo? E aqui, por exemplo, se eu tenho uma mancha aqui, uma mancha nessa faixa, que seria lá meu 440 Hz, por exemplo, tá? Então isso, vamos supor que equivale a esse gráfico aqui, tá? Equivale a esse gráfico aqui, ó. Tá? Então aqui a amplitude está sendo dada pela cor da mancha aqui, pela cor. Então nós poderíamos fazer uma escala não de amplitude nesse eixo, mas de cor. Se a cor tiver mais intensa, por exemplo, o vermelho, aqui é porque a amplitude está maior. Se ela tiver mais puxada para o azul, imagina que isso aqui o resto está tudo azul, é porque a amplitude está muito baixa. Então dessa forma, se eu imaginar então que eu vou tirando como se fossem várias fotografias ao longo do tempo de um sinal que está variando, né? Imagina agora que meu sinal não é uma senoide constante, mas uma senoide que começou numa frequência, mas a frequência foi aumentando, tá vendo? A frequência foi aumentando. Então, de maneira seguinte, vamos botar aqui a nossa faixa. Esse pedaço aqui, a FFT dele seria uma mancha aqui, né? Que essa senoide tem a frequência de 440 Hz. Agora, se você pegar esse pedaço aqui, que é o tempo. Aqui é o tempo. Se você pegar esse pedaço aqui, você já teria uma frequência deslocada aqui. Se você pegar esse pedaço aqui, você vai ter uma frequência em outro lugar. Então, quer dizer, ao longo do tempo, a frequência subiu. Então, quer dizer, ao longo do tempo, a frequência está subindo. Então, nós vamos imaginar o seguinte, ó. Num primeiro instante de tempo, a frequência estava aqui. Numa nova fatia, numa outra fatia de tempo, tá? Numa fatia seguinte, essa frequência subiu para cá, tá? Uma nova fatia, essa frequência subiu para cá, né? Uma outra fatia, a frequência subiu para cá. Nós vemos a variação da FFT no tempo. Isso aqui é uma FFT. Aí no instante seguinte, nós temos uma outra FFT. Tá vendo? Então o tempo aqui está crescendo nesse sentido. O tempo está passando nesse sentido. E aqui são as várias frequências. Ó. Aqui são as baixas, né? Aqui são as médias e aqui são os agudos. Tá? Então, nesse caso, esse sinal, o que está acontecendo? Ele está aumentando a frequência, né? Está aumentando a frequência. Então, você vai ver essa figura aqui, o espectrograma desse som, vai ser isso aqui. Desde que seja um som de uma senoide pura, né?
Agora, e se o som for uma onda quadrada de 440 Hz e que também ele vai aumentar a frequência dele, né? Por exemplo, o que seria isso, né? Uma onda quadrada que aumenta a frequência. Seria isso aqui, ó. Por exemplo, né? No tempo, uma onda quadrada que aumenta a frequência poderia ser algo desse tipo aqui, ó. Tá vendo? A onda quadrada, ela tá... Nesse caso da onda quadrada, a FFT desse pedaço aqui teria os seus harmônicos também, né? Teriam outras frequências aqui. Então essas frequências também vão caminhar aqui ao longo do tempo. Ó. Vão caminhar ao longo do tempo. Tá? Então você teria não só essa fundamental aqui, que é o 440, essa senoide fundamental aqui, ó, que está caminhando, mas também os harmônicos vão caminhar ao longo do tempo nesse gráfico. Então o que é o espectrograma? O espectrograma é essa figura aqui, ó. Essa figura que aparece aqui. Tá? Isso vai ficar mais claro na hora que a gente for ali para o computador. Bom, então aqui agora nós estamos aqui no computador. Eu liguei, tá, um gerador de função de sinais que eu tenho, que ele gera onda senoidal, triangular, quadrada, tá? Aqui numa interface de áudio da Motu. É uma interface externa, né, de áudio, uma interface profissional, né, de uma interface digital, mas com qualidade profissional. Então, e ela vem com esse programa aqui que é bem interessante, tá? Onde você tem então o osciloscópio, né? Então eu vou ligar o gerador de função aqui, ó. Vamos reduzir a frequência, ó. Vou colocar o lá, né, o 440 Hz que a gente está falando. Então o lá é isso aí, ó. Pera aí. Pronto. Então o lá é essa frequência aí, tá vendo? A função no tempo, ó lá. Você tem o lá, que é esse tom aí, né? Como é que eu olho a FFT desse sinal? A gente tem aqui nesse aplicativo, olha lá, FFT Análises. Então eu coloquei aqui na FFT Análise, tá vendo? Você tem aqui o pico, que é o sinal de 440. No caso aqui, tá, o gerador também gera, além do 440, as oitavas, tá? O que são as oitavas de um sinal, de uma nota musical? São as frequências dobradas, né? Então 440 vezes 2 dá 880, né? Vezes 2 de novo dá assim por diante, né? Ele vai, se você ver, ó, eu vou pegar essa fundamental aqui e vou subir ela até essa oitava aqui, tá vendo? Que é essa frequência que provavelmente é 880 Hz, ó. E vai dar justamente uma oitava, né, musical, ó. Tá aí, ó. Esse é justamente a oitava, 880 Hz, que é o dobro, 2 vezes 440, né? Tá? Então a gente vê aqui no osciloscópio que essa onda, deixa eu voltar para 440, diminuir um pouco o volume, né? Então tá aqui, ó. Essa aqui é a fundamental, tá certo? Agora, se eu colocar uma onda triangular, olha como é que o som dela é diferente, né? Ó, onda senoidal. Onda senoidal. Agora olha a onda triangular. Olha que interessante, a onda triangular tem a fundamental aqui, mas tem os harmônicos, ó. Olha aqui, ó. Olha os harmônicos aqui, ó.
cada frequência dessas são os harmônicos que compõem, né? É uma senoide com essa amplitude, 440, né? Mas ele tem essa senoide com essa frequência aqui de aproximadamente 800 e alguma coisa, 1200 e alguma coisa. Aí aqui você vai na escala aqui de frequências, né? Então esse seria a FFT, tá certo? Essa é a FFT lá, que é o algoritmo da transformada discreta de Fourier. Vamos botar uma onda quadrada agora no osciloscópio. Então vamos ver se isso é uma onda triangular mesmo, né? Vamos primeiro ver se essa é uma onda triangular. Ah lá, é uma onda triangular, tá vendo? Olha lá, é uma onda triangular. Se você olhar essa onda triangular lá na FFT, lá, você vê isso que tá aí, a fundamental e os seus... Isso são os harmônicos, tá vendo? Essa é a senoide. Esse é o som da senoide, é um som mais puro, tá vendo? É um som mais agradável ao ouvido humano. Esse som da onda triangular já é um som arranhado, né? E o som da onda quadrada é mais enjoado ainda. Ó. Vou até abaixar. Né? Ele é um som com muito harmônico. Ó. Você vê aqui a fundamental da onda quadrada e aqui olha quantos harmônicos. Ó. E ela tem muitos harmônicos de alta frequência, tá vendo? Que compõem a onda quadrada. Então esse barulhinho chato aí. Vamos ver se realmente essa é a onda quadrada. Aqui no osciloscópio, ó. Olha lá. É a onda quadrada, tá vendo? Diminui a frequência dela. Ó, onda triangular e onda senoidal. Aqui ela saturou, né? Ó. Você vê que aqui eu aumentei muito, ó lá. A onda senoidal começa a ficar quadrada, repara, ó. Tá vendo? O sinal que eu tô entrando lá na... Nem posso aumentar muito, senão queima. Mas ó, tá vendo? A saturação acontecendo na senoide, ó. Olha que interessante, ó. Quando a senoide não tá saturando, se você olhar na FFT, vamos olhar aqui na FFT, a senoide tá, ó, a senoide tá pura, tem aqui as oitavas, mas é uma senoide, né, sem harmônico. Na medida que ela satura, se você saturar a senoide, vamos saturar ela, ó, agora se eu olhar lá a FFT, ah lá, olha a quantidade de harmônicos que apareceu, porque ela está se aproximando de uma onda quadrada, né? Ela está se aproximando de uma onda quadrada, então satura, tá certo? Tá vendo? Tá vendo? A senoide, aí aqui nesse ponto, ó, ela satura. Aí começa a aparecer os harmônicos. Vamos lá na FFT. Ó. Olha lá, tem praticamente a senoide pura, ó. Quando ela começa a saturar, ó. Ó os harmônicos aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Senoide praticamente puro, ó. Senoide pura. E uma oitavazinha aqui, tá? Mas isso é devido ao circuito, a oscilação do circuito mesmo, tá? Ele gera uma 880 aqui. Mas praticamente uma senoide, praticamente o valor aqui é da senoide, né? Então se eu vou aumentando a amplitude, ela começa a saturar. Olha só, surge uma série de harmônicos aqui. E o som muda, né? Você vê que tava tu, aí começa a ficar ó. Tá vendo? Bom, agora vamos ver o espectrograma. Como é que é o espectrograma? Deixa eu voltar aqui pro meu lá. Pronto.
Pronto, estou aqui mais ou menos lá. Agora vamos ver o espectrograma. O espectrograma é isso aqui, ó. Olha lá que interessante. Isso é o espectrograma. O tempo está andando. Então aqui eu vejo, é aquela faixa, tá vendo? São várias faixas aqui. Então se eu andar a frequência, ó. Olha lá. Eu estou andando, tá vendo? O espectrograma me mostra exatamente a variação das frequências no tempo. Ou seja, a variação da FFT no tempo. Olha que interessante, ó. Ah lá, se eu diminuir a frequência, ó. Aqui está sobreposto, né? Tem o gráfico aqui da FFT, que é a amplitude. E aqui está também representado no fundo o espectrograma, que é essa figura bonita aí. Tá vendo? À medida que eu vou aumentando a frequência, ó. Então vou botar aqui no 440 Hz. Agora que interessante, vou botar uma onda triangular, hein, ó. Repara que aqui eu tenho a senoide, eu tenho a fundamental. Aqui eu tenho alguns harmônicos, tá vendo? Esse aqui é o 880 Hz, tá? Que é a oitava desse Lá aí. Bom, vamos botar uma onda triangular agora. Olha aí, ó. Olha que interessante, ó. Várias faixas, tá vendo? Vamos variar essa frequência. Olha que interessante, ó. Então tá vendo, ó? Aqui é a variação da fundamental que eu fiz. E aqui é a variação dos harmônicos, tá vendo? Então isso aqui vai evoluindo no tempo, né? Eu posso, inclusive, fazer uma... Ó, eu vou subir. E agora eu vou descer. Tá vendo? Posso até pausar aqui, ó. Pronto. Pausei. Tá vendo que interessante, ó? A onda triangular tem todos esses harmônicos. O espectrograma nada mais é cada faixa dessa, tá vendo? É uma FFT, ó. Cada faixa dessa é uma FFT, tá vendo? Só que a FFT foi variando ao longo do tempo, porque eu variei a frequência, não é isso? E ele mostra a amplitude, tá vendo? Quanto mais vermelho, é como se o pico tivesse mais alto, né? É o maior pico. Quanto mais puxado para o azul até o preto, né? O fundo preto significa o amplitude zero, né? Aí ele vai ficando azulado, aí passa pelo verde, amarelo, até que o vermelho seria o maior intensidade, né? As cores aqui dão a intensidade, tá certo? Bom, então vamos colocar agora a onda... Vou tirar aqui. Bom, então a senoide. Olha que interessante. Senoide, onda triangular agora. Olha lá. Senoide aqui não tinha harmônicos. Aqui já tem os harmônicos, a onda triangular é fundamental. Agora vamos botar a onda quadrada. Deixa eu diminuir um pouco o volume. Olha só que coisa. Olha a onda quadrada como ela é, ó. Olha como é que ela tem um monte de alta frequência, ó. Olha só. Tá vendo? A fundamental da onda quadrada está aqui. E olha os harmônicos. Vamos variar essas frequências, ó. Olha só. Olha quantas frequências, quantos harmônicos que ela tem, ó. Isso é onda quadrada. Deixa eu pausar aqui. Tá vendo, ó? Olha o espectrograma da onda quadrada, como ele é rico. A gente diz
rico em harmônicos, né? Porque tem muitos harmônicos, ó. Tá vendo? Então por isso que cada instrumento musical vai ter uma configuração de harmônicos diferente. E o que dá o timbre, né? Então o timbre, quando você fala, o timbre do piano é diferente do timbre da guitarra, do timbre do oboé, do timbre do violino, é justamente isso que você vai te dar a diferença, né? São justamente esses harmônicos. E no espectrograma a gente vê isso. Agora vamos colocar uma música para ver como é que isso funciona numa música, né? Deixa eu tirar aqui meu gerador de função. Como é que é o espectrograma de uma música? Vamos colocar essa música aqui do meu amigo André Quintal. O André Quintal é meu vizinho, mora aqui perto de mim. Um abraço aí, André. Então vamos colocar uma música aqui do canal do André Quintal aqui. Essa música aí. Olha lá, aqui tá o osciloscópio, né? Então tá aí a forma de onda no tempo, né? Dessa música, né? Você tem que ver que tem as batidas do bumbo, né? Essa pulsação do bumbo aí. E essas frequências mais agudas que aparecem é o agudo dos pratos, né? Beleza. Então vamos colocar esse mesmo som agora no espectrograma. Vamos lá. FFT Análises. Aí. Aqui a gente observa a FFT, tá vendo? Ela tá variando no tempo. E aqui a gente vê essa imagem que é o espectrograma, que é a fotografia desses vários fatias de tempo, como elas estão variando, tá vendo? Tá vendo? Tom. Olha lá. Olha o violão. Tom. Aí. Interessante, né? Isso é como se fosse a fotografia do tempo destrinchando-se as frequências, né? Porque nessa visualização aqui, quando você olha a forma de onda no osciloscópio, você não vê claramente quais frequências, né, que estão aqui. Dá pra ver, tá vendo? Ó, quando o contrabaixo solta uma nota, ó, tá vendo? Essa nota é do contrabaixo, tá vendo? Essa nota aí é do contrabaixo. Agora, tá vendo? Aqui não dá uma visão clara de quais frequências estão... Como é que cada frequência desse sinal tá variando, né? Lembrando que essa forma de onda sonora ela pode ser decomposta em várias frequências senoidais, né? Essa é a essência da série de Fourier, da análise no domínio da frequência. Então vamos olhar aqui, ó, a FFT Análise. Vamos voltar aqui. Tá vendo? As vozes geralmente ficam aqui, né? Ó, entre 1 kHz, tá vendo? Aqui é 1 kHz. Então o médio tá por aqui, né? Aqui tá o grave, né? Você vê que as batidas do bumbo marcam aqui, né? Ó, onde estão os graves e subgraves, né? Aqui é 10 Hz, tá vendo? Aqui é em torno de 60, 40, 60 Hz, ó, tá? Se a gente tirar aqui o espectrograma, ó, poxa, a música acabou de novo. Vamos botar. Olha aí que interessante. A pulsação do bumbo aqui. Tá vendo o violão aqui, ó? Tá vendo? O solo do violão tá mais ou menos por aqui. E aqui você vê os agudos dos pratos, né? Aqui tá o som, né? Só que o espectrograma ele vai registrando isso ao longo, vai registrando isso num gráfico colorido, né? Olha que interessante.
Deixa eu até fazer uma brincadeira aqui. Vou superpor esse sinal, o sinal aqui do... O sinalzinho aqui do meu... Olha que doideira, ó. Aqui, ó. Eu superpus o sinal do... Tá vendo? Eu tô superpondo aqui o sinal do gerador de função à música, tá vendo? A polícia aí, ó. Aí tu fica brincando aí, ó. Olha só. Fui lá em 10 Hz, ó. Aí, ó. Onda quadrada. Onda triangular. Ei, gente, tudo bom? E a voz do quintal aí, ó. Volta. Graças a Deus. Mais um dia aí. Aí, olha a voz do quintal aqui, ó. Sábado, Tá vendo? dia 30 do 11. É por aqui que se faz reconhecimento de voz, ó. Em dezembro, né? Como o ano passa rápido. Tá vendo? Com isso aqui, eu consigo fazer um reconhecimento da voz do André Quintal. O Sardinho me mandou um e-mail aí essa semana. E eu achei conveniente fazer um vídeo em relação a isso. Até para quem tem dúvidas sobre em relação ao mercado de eletrônica, em fazer curso, fazer treinamento. Aí, ó. Com isso aí, você utilizando de técnicas de processamento de sinais, de áudio, você consegue reconhecer a voz do André Quintal. Porque a voz dele tem esses harmônicos característicos aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver como é que é as frequências da voz do mergulhão. Que é grave, né? O mergulhão tem a voz mais grave, né? Aquela voz é... Plasticilla são os monstros em forma de plástico. Eu morro de rir aqui, ó. Eu já tenho uma estante, tá vendo? Uma estante, eu tô muito chique, não tô? Tá vendo que é? Eu tô muito chique. As frequências dele são mais graves, né? Eu não vou nem mexer muito nele não, porque eu tô muito cansado. Olha que interessante. Perto de 100 Hz aqui, ó. Bacana, né? Esse aí é a voz do... Cadê o... Esse é o bichinho. Bastante grande de placas. Quem sabe umas 400, viu? Só pra vocês saberem que quando acabarem essas que estão no fim, vão acontecer outras, viu? É isso que eu tenho para dizer para os senhores. E vamos que vamos, né? Bom, é isso aí, gente. Eu tentei mostrar de uma maneira o mais didática possível o que é o espectrograma, da maneira mais assim fácil que eu pude conceber para não engenheiros, né? Que é o caso das pessoas a maioria das pessoas que assistem o canal aí do Carlos. Um abraço, Carlos.